apareci aqui arrumada, porque eu sempre apareço toda bagunçada, né? Enfim, terminei de me arrumar. Agora é umas 16 e pouco, 16? Acho que é 16. Porque 17 eu tenho que sair de casa, às 17. Hoje, graças a Deus, eu tô de folga. E daí eu fiz minhas unhas, lavei meu cabelo, hidratei. E ontem, quero contar pra vocês como é que foi ontem. Ontem foi sábado, né? Sábado, assim que eu saí do serviço, eu passei em casa, tomei um banho, me arrumei e fui pra igreja. E ontem fui eu que ministrei a palavra no culto infantil. E, gente, foi muito bom. Por quê? Eu não esperava. Não ia ter culto nesse dia. Porém, acabou que teve. E daí, ficou pra mim ministrar a palavra. E, gente, foi muito bom, muito bom. Eu ministrei Colossenses 3, do versículo... Até separei aqui para vocês. Colossenses 3, capítulo 3, do versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazeis de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E o tema da mensagem que eu ministrei foi uma vida que agrada a Deus. E foi muito legal. Primeiro eu orei, pedi para alguma das crianças orarem. Elas orou. Eu ministrei o versículo. Falei sobre o que é uma vida que agrada a Deus. Depois perguntei o que cada criança fez durante o dia, né? Aí uma criança falou assim, eu brinquei, eu fui na feira, eu fiz isso. E aí eu perguntei, tá, mas em algum momento vocês agradeceram a Deus pelo dia? Daí foi muito interessante, cada criança falou uma coisa e foi muito legal ver cada criança desenhando o que elas acham que agradam a Deus. Aí um desenhou colocando lixo pra fora, foi muito legal, muito legal. Aí hoje eu vou mais cedo pro culto, porque a gente ficou de arrumar a sala para as crianças, para ter o culto infantil. Agora eu vou mostrar o look que eu vou ir. Eu vou com salto e eu escolhi essa blusa branca que eu ganhei da minha tia, né? E essa calça verde que eu catei da minha irmã. Subi em cima da cama. Gente, hoje é terça-feira. Eu consegui acordar cedo para poder fazer as coisas. Já fiz meu devocional. Hoje eu peguei e editei algumas coisas e planejei uns novos conteúdos para gravar vídeo. Já até escrevi já o que eu vou falar, que vai ser um devocional que eu vou fazer no canal. E agora vou começar a me arrumar para ir trabalhar. Eu vou estar usando esse aqui, esse hidratante facial, que eu começo a passar antes da maquiagem. Aí depois eu vou passar um protetor solar. Ontem eu consegui sair do trabalho, limpei casa, fiz as coisas, consegui estudar. E hoje, quando eu chegar, também vou estudar deixar para estudar à noite. Esse lanche aqui é de quem? É meu ou seu? Seu? Esse aqui é o meu?
Gente, eu acabei de chegar em casa. Hoje, como vocês podem ver, eu fui do serviço direto para a igreja. E hoje eu dei aula, né? A gente trabalhou em cima de Jeremias 42. E a gente usou o plano de Deus, Deus sabe de todas as coisas. E eu trabalhei com ele sobre Jeremias, no capítulo 42, que fala, né, sobre Judá, as pessoas de Judá, tava tendo guerra em Judá. E daí as pessoas queriam ir para o Egito. E daí elas consultaram Jeremias sobre o que eles poderiam fazer, qual era a palavra de Deus para eles naquele momento. E eu trabalhei com as crianças sobre isso, né, sobre o poder da oração. E essas pessoas foram até Jeremias, pediram um direcionamento da parte de Deus, e Deus falou para elas continuarem em Judá e não ir para o Egito, né? Essa passagem você vai encontrar lá em Jeremias 42. E eu trabalhei com isso sobre as crianças. E eles pediram para que Deus falasse o que eles poderiam, que Deus falasse, eles iam obedecer. Eles pediram por uma resposta do Senhor e falaram que o que Deus falasse, eles iam aceitar e eles iam obedecer. Só que quem leu Jeremias 42 sabe que não foi bem assim. Eles não gostaram da resposta de Deus, não se contentaram com a resposta de Deus. Deus falou para eles continuarem em Judá, eles não continuaram em Judá e partiram para o Egito, né? Foram desobedientes. E então eu trabalhei com as crianças sobre Jeremias 42. Falei que eles pediram para que Jeremias orasse a Deus, pedindo uma direção de Deus para eles naquele momento. Só que quando Deus deu a direção para eles, eles não quiseram ouvir, eles não obedeceram e eles foram para o Egito. E lá no Egito a gente sabe o que aconteceu. Eles não encontraram uma solução para aquele problema no Egito, né? Eles desobedeceram a Deus e sofreram suas consequências. Enfim, trabalhei com eles sobre isso, sobre orar a Deus, só que não só orar, como obedecer aquilo que o Senhor falar. Então eu trabalhei com isso, foi muito legal, foi muito divertido, a gente brincou, a gente sorriu. E, gente, nem parece que eu saí de casa às 8 horas da manhã. Nem parece que eu tô acordada desde as 6 horas. Hoje eu acordei às 6. Levantei, tomei meu café, fiz meu devocional, preparei o estudo para as crianças e depois fui trabalhar, né? Trabalhei das 10, eu saí de casa às 9 pro trabalho, saí de casa às 9 horas, das 10 às 18h20 eu trabalhei, das 18h20 eu fui pra igreja. E foi, nem parece que eu tô cansada, nem parece que eu trabalhei o dia todo, como Deus é bom, né? Como esse momento com as crianças é maravilhoso. E, gente, desabafando, conversando aqui com vocês, tá sendo muito maravilhoso, muito gratificante trabalhar com as crianças. Eu nunca que eu ia imaginar que ia ser tão gostoso, ia ser tão bom. Assim, como vocês podem ver, eu falo demais. E falar com as crianças, elas perguntando, elas falando, elas dando ideia, é muito legal, muito divertido. É claro que a maioria do tempo você vai estar assim, fulano, fica quieto. Heitor, desce daí. César, sai debaixo dessa mesa. Tudo isso aconteceu. Alice, fica quieta, Alice. Deixa eu falar, gente, presta atenção. Essa parte é difícil, você tem que ficar chamando atenção, você tem que ficar falando para eles prestarem atenção. É uma criança que fica conversando com a outra, fica brincando, fica com gracinha, outra fica discutindo com a outra. Isso acontece, é normal. A gente mesmo adulta, a gente faz isso, imagina a criança, né, que ainda tá aprendendo a lidar, a conhecer com as palavras. Então você vai encontrar isso. Tem criança que não tá prestando atenção, outros não tá nem ligando o que você tá falando, só que outros já estão mais interessados. Tenham paciência, se você é do Ministério Infantil, você sabe o que eu tô falando. Mas, gente, é gratificante. Independente disso, independente dos desafios, é muito gratificante ver uma criança ser ensinada o caminho que ela deve andar, né? E é muito legal, gente. É muito legal ver as crianças crescendo e podendo aprender sobre Deus. Enfim, eu vou encerrar esse vídeo, não, encerrar agora essa falação para poder tomar um banho e descansar. Gente, vida de quem trabalha no domingo é assim. Acabou o trabalho, foca pra igreja. Se não tiver
Gente, faz um mês, literalmente, que eu tô tentando gravar esse vlog. Um mês. E durante um mês, uma semana eu passei mal. Na outra semana eu tava muito estressada com cólica. Na outra semana eu não tava com pique pra gravar. Na outra semana eu tava mais irritada. Enfim, durante esse que um mês que eu não posto vídeo, eu tô com vídeo pra editar, tô com cenas de vlog pra dar continuidade, mas não consigo, literalmente não consigo. A minha agenda, gente, tá resumida assim. Eu faço um quadradinho em tudo aquilo que eu tenho que fazer durante o dia, e lá eu marco X se eu não realizei a tarefa e ver se eu realizei a tarefa. E acontece que durante uma semana tá tudo certinho, tudo bonitinho, tava até assim, me sentindo orgulhosa de mim mesma. Aí outra semana tá X, estudar. Gente, eu tô procrastinando muito nos estudos agora, né? Tipo, nessas semanas. Em outras eu tava super bem. Chegava do trabalho, ia direto estudar, ia direto fazer as coisas. Mas enfim, vai fazer 2 anos que eu tô morando sozinha. E nesses 2 anos de vida adulta, gente, eu não tinha noção de como é que era a vida adulta. É muito engraçado falar isso, porque você faz as coisas pra poder fazer, marca as coisas pra poder fazer e acaba não fazendo. Até porque você não pode contar com silêncio, porque existe cachorros que não calam a boca, gente, não para de latir. E a gente nunca consigo gravar no silêncio, nunca consigo. Tive que esperar os cachorros pararem de latir. Voltando ao que eu tava falando, eu vim nessa parte desse vídeo pra poder dizer que uma rotina perfeita não existe. Gente, para de cair nessa ilusão, tipo, de ser iludidos por vídeos onde a pessoa realiza um monte de coisa em um dia só. Isso não existe, não existe. Ou essa pessoa não trabalha 8 horas por dia, que é o meu caso e o caso de muitos, ou essa pessoa não estuda. Por isso que ela consegue realizar esse tanto de coisas. Não tô dizendo que a pessoa não seja verdade, que ela realiza várias coisas durante o dia. Só que realizar tudo que você colocou na lista durante o dia, isso não existe, não existe. Porque, ó, eu saio de casa pra trabalhar num lugar 8 horas. Eu tenho que acordar mais 2 horas antes para poder me arrumar, para poder fazer minhas coisas, para poder fazer meu devocional. Então eu crio uma rotina antes de trabalhar. Crio uma rotina onde eu tenho que ler a Bíblia, onde eu tenho que fazer uns exercícios, nem sempre consigo conciliar isso. Mas enfim, depois eu vou trabalhar. E lá nesse trabalho eu fico umas 8 horas. Umas 8 horas. Aí depois que acaba o meu expediente, que eu nunca saio no minha hora certa, né? Porque trabalhar com atendimento ao público é isso, você nunca consegue ir embora no seu horário certo. 10 minutos ou meia hora, assim, passa, né? Então, aí você sai do seu trabalho, 1 hora, se você morar muito longe do trabalho, 1 hora você gasta para chegar em casa. Eu me mudei. De bicicleta, que é a que eu vou, eu gasto uns 20 minutos no máximo. Mas a pé, se acontecer alguma coisa e eu não estiver com a minha bicicleta, eu gasto 1 hora para poder chegar em casa. Agora imagina, você gastasse mais ou menos meia hora, 1 hora, 20 minutos para chegar em casa. Chegar em casa, você tem que tomar banho, tem que fazer as coisas dentro de casa. Quando você vai ver, já tá na hora de dormir e você não fez praticamente nada, você não descansou, você não fez nada de legal. E daí, esse é o meu problema que eu tenho reparado ultimamente. Eu tenho esse dia do trabalho, depois eu chego em casa, eu tenho que arrumar a coisa, limpar a casa, depois eu vou estudar. Quando eu vejo, já deu a hora de dormir e eu fico, caramba, eu não assisti nenhum dorama hoje. Eu não li nem um pouquinho hoje. Mas enfim, gente, essa é a vida real, essa é a vida adulta. A vida adulta ela é muito difícil. Você tem que decidir se você cozinha feijão, se você vai estudar. Mas enfim, o que eu queria trazer essa palavra de conforto para vocês é que não existe uma rotina perfeita, uma rotina onde você consegue fazer tudo. Então pare de comparar a sua rotina com a das outras pessoas da internet, porque na verdade as pessoas só postam o que ela quer. Até eu posto só o que eu quero. Eu não posto a semana que eu passei chorando, não posto a semana que eu passei brava. Eu não mostro a semana que eu tava com cólica, que eu tava chateada ou que eu tava estressada do trabalho. Eu não mostro isso, eu mostro as partes boas, mas não que as partes ruins não aconteçam na minha vida. Passando aqui pra dizer que a vida é real e graças a Deus por isso, você não vai dar conta de tudo e graças a Deus por isso, então pare de ficar se comparando com a vida dos outros, porque a vida dos outros também não é um morango. A gente não sabe o que se passa pela vida de cada um. Enfim,
eu não mostrei o dia que eu bati minha cabeça na parede do meu quarto. Quem não sabe, eu sou muito atrapalhada em níveis absurdos. Gente, o meu celular foi pro concerto mais de 3 vezes e sempre era o mesmo valor, R$ 200. Agora imagina tirar R$ 200 do bolso de uma CLT pra arrumar o telefone. Minha filha, você quer surtar? É seu celular estragar e ir pro concerto e cobrar R$ 200 do concerto. Enfim, já caí, bati a perna no chão, graças a Deus não quebrei nada até agora, né? Graças a Deus, até enfim, ainda não quebrei nada. Mas, gente, eu bati a cabeça essa semana, que fez uns 3 dias que minha cabeça estava doendo. Acho que eu fui pegar o celular e dei pá, assim na parede. Eu fui pegar o meu celular pra assistir não sei o quê, principalmente quando acontecem umas cenas legais de doramas, aí que eu surto mesmo. Aí eu peguei meu celular, fui pegar meu celular assim e puf na parede do quarto. Entre a janela, quase beirando a janela. Menina, eu vi estrelinhas, meus olhos até fecharam assim. Não cheguei a desmaiar, graças a Deus, mas eu vi estrelinhas. E daí e ficou doendo, acho que uns 3 dias. Aí ontem, depois do trabalho, eu fui no hospital e falei pra médica, moça, eu bati a cabeça, ele tá doendo. Aí, beleza, ela olhou minha cabeça, graças a Deus não deu nada de errado, ela só me passou um remédio que eu já tava tomando, um dipirona e cetoprofena, que ela passou pra aliviar a dor, anti-inflamatório. Enfim, voltando ao assunto. Durante esse mês, eu procrastinei muito, fiz muita coisa também, fui muito produtiva e nem fui tão produtiva em outras semanas. Porque a vida real existe, a gente não conta com uma hora que a gente vai ficar doente, a gente não conta com imprevisto, mas acontece. Acontece muitos imprevistos, sabe? Não tem como seguir uma rotina toda que você programou. Às vezes as coisas que você nem imagina que poderia acontecer, acontece e você acaba não concluindo o que você colocou para poder fazer. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Acontece isso comigo, acontece com os influencers que vocês seguem, que vocês vê. Não existe uma rotina produtiva perfeita, uma rotina onde você não tenha erros, onde você não tenha procrastinação. Isso não existe. Agora, uma rotina boa, uma rotina saudável, é aquela que você pelo menos consegue realizar 3 coisas da sua lista, umas coisas saudáveis. É não dormir tarde e acordar muito cedo ou muito tarde. Não, é dormir bem, uma rotina saudável é dormir bem, é comer bem, se alimentar bem, é não deixar de fazer o devocional, é não deixar de ir à igreja, é não trazer os problemas do serviço para casa e não encher a sua mente de coisas improdutivas. Uma rotina saudável é aquela que você consegue pelo menos fazer umas 3 coisas no máximo. Isso é uma rotina boa, uma rotina saudável, onde o seu tempo, o seu maior tempo não é na frente de uma tela de um celular, onde não estragando seu corpo com só besteira. Então, uma rotina saudável não é você fazer tudo, gente. É você colocar a sua vida em ordem. É estudar, é trabalhar, é ter tempo para você, é saber administrar a sua rotina e saber que pode, e entender e saber que pode ocorrer imprevistos de você não conseguir realizar tudo aquilo que estava na sua agenda. Mas enfim, gostei de conversar isso com vocês. Às vezes eu me perco muito nos assuntos e acabo não explicando a forma que deveria. Não sei se deu para perceber, eu acho que sim. Mas enfim, agora eu estou indo para a igreja, me arrumei. E daqui a pouco eu tô indo para a igreja com uma amiga minha. Mas eu queria falar isso com vocês, de que não existe rotina perfeita, mas existe uma rotina saudável.